Vejam aqui. E diz, então, diz aqui o capítulo 24 de Lucas, verso 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. E eles, então, adorando, voltaram para Jerusalém. Aí, como é Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, ele começa desse ponto aí, onde ele deixou. É quase que uma sequência direta, imediata, embora tenha um intervalamento de tempo histórico. Mas a gente vê aqui a mesma coisa, quando ele diz, olha, eu fiz uma pesquisa detalhada de tudo. Desde o tempo em que Jesus começou a fazer e a ensinar tudo que ele fez e ensinou. E também todos os mandamentos que ele deu pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera até ser elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Com muitas provas incontestáveis. Incontestáveis. Aparecendo-lhes durante 40 dias e 40 noites, falando-lhes coisas concernentes ao reino de Deus, e comendo, materializando, experimentando a materialidade na presença deles, com a convergência de todos os olhares críticos, inicialmente incrédulos, foram esmagados pela evidência da ressurreição, enquanto Jesus mostrava a concreção da sua ressurreição. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Espírito Santo, a qual disse ele, de mim ouvistes. Quantas vezes? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos depois desses dias. Esse é o único batismo que vale. É o batismo que vem pela fé em Jesus. E aqui a gente chega no Evangelho de Mateus, nessa conclusão, que diz que, indo eles, eis que alguns da guarda, enquanto eles tinham ido a Galiléia, foi todo mundo para Galiléia, enquanto isso em Jerusalém. Então a gente podia, nesse momento, escrever aqui, enquanto isso em Jerusalém. Enquanto eles estavam na Galiléia, tendo as experiências que tiveram, intensas, coletivas, incontestáveis, palpáveis, concretas, inquestionáveis, de gente tosca, que não se impressionava com muita coisa e que foi esmagada pelas evidências. Enquanto isso, todavia, em Jerusalém, o pessoal foi para a Galiléia, mas os guardas, aqueles mesmos guardas que as autoridades religiosas dos judeus tinham pedido para que Pilatos, como autoridade romana, governador romano, designasse os melhores de uma companhia de guarda para serem colocados à porta do sepulcro e selarem o sepulcro com o selo romano de inviolabilidade, cuja transgressão implicava em morte e crucificação. Alguns desses guardas que tinham visto aqueles seres com aspecto como de relâmpago, tinham se manifestado e eles temeram espavoridos, diz aqui, que os guardas que viram aquilo ficaram apavorados e temeram espavoridos e se postaram catatônicos, como se estivessem mortos. Vendo aquela aparição alucinante, são os caras que estavam ali chateados, dizendo que a gente está perdendo tempo aqui, lá vão roubar nada. E se vierem aquelas mulherzinhas, aqueles discípulos dele, a gente bota para correr batendo o pé, no tapa, não tem problema aqui. Estavam lá quando de repente, seres em aparência de relâmpago, relâmpagos falantes, se manifestam e tocam na pedra e ela chega para o lado. E eles dialogam com as mulheres e os caras ouvem os diálogos espavoridos. Em catatonia total, não conseguiam mexer um músculo. Ouvindo tudo aquilo, parados. Aí as mulheres correm para avisar. Acontecem as coisas que aconteceram no resto daquele domingo, conforme nós vimos em Lucas e em João. E vão todos para Galiléia, conforme várias passagens. Mas enquanto isso, em Jerusalém, alguns da guarda foram à cidade,
ali dentro, metros. Só fazer a curva no Gólgota já estava dentro do portão de entrada da cidade. E contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Primeiro eles foram aos sacerdotes, que eles não eram nem loucos de irem direto a Pilatos. Pilatos estava até mais perto, na Fortaleza Antônia. Era só estender o caminho um pouquinho mais. A casa do sumo sacerdote Caifás estava ali, na descida do Monte Sião, onde as ruínas estão até hoje. Eles correram para lá e chegaram com essa história, dizendo: meu Deus, vocês não sabem o que aconteceu, aconteceu isso. E os sacerdotes, em estupefação, reuniram-se em conselho, chamaram todos, os anciãos, os da velha guarda, os experientes. E aí qual foi a solução? Dinheiro. É dinheiro. Dinheiro resolve tudo. A religião sabe que dinheiro resolve tudo. Grana, grana, grana. Como me dizia o Macedo: Caio, tudo que você prega está certo, mas não dá certo porque Jesus e a mensagem da graça dão azar para trazer dinheiro. Não pede nada, então não vem nada. O religioso sabe que as coisas são resolvidas com o poder do dinheiro, não com o poder de Deus. É tudo dinheiro, marketing, propaganda e teatralização. Então deram grande soma de dinheiro aos soldados. Grande soma, que é a primeira vez que a gente ouve essa expressão nos 4 evangelhos. Porque Judas ganhou 30 moedas de prata. Esses caras aqui ganharam muito mais do que Judas. É uma grande soma. Porque aquela era uma notícia que precisava ser calada a qualquer preço, de qualquer modo. Eles não queriam saber se era verdade, eles sabiam que era verdade. Os guardas estavam ali apavorados, eles sabiam quem eram aqueles guardas, acostumados a matar, a sair para morrer, a ficar na linha de frente, arriscando-se a cada combate a não voltarem jamais. Fazia parte do trato, do trabalho e do salário. Aí chegam esses caras, casca grossa, apavorados com essa história. Eles disseram: nós vamos entupir a boca desse pessoal com dinheiro, dinheiro e dinheiro. Que é para o dinheiro silenciá-los. E mais do que dinheiro, promessas. Muito dinheiro, grande soma, recomendando-lhes que dissessem uma história. Compraram uma narrativa. Compraram uma fake news, uma versão. Qual foi a versão? Fake news é coisa de religião. Inventar uma teatralização. Criar uma narrativa de conveniência. Qual foi a versão que eles colocaram, que eles compraram para enfiar a goela abaixo na garganta dos guardas romanos? Vocês vão dizer o seguinte: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. É uma versão mais patética. Você está dormindo, não viu nada. Como é que sabem que foram os discípulos? A própria narrativa já carregava uma contradição que a gente está acostumado a ver no mundo político, onde a própria narrativa destrói o pressuposto narrativo. Mas foi o que eles disseram: digam para todo mundo, nós estávamos lá, primeiro guarda daquele jaez, daquela qualificação, daquele ranqueamento, daquele nível de responsabilização e de cobrança, são pessoas que não dormem. Se um dormir, os outros vigiam, mas ninguém dorme junto. Esse cara aqui, que é tão assombroso para todo mundo, que pediram para a gente vir para a porta da tumba dele. Vocês acham que eles iam dar mole? E ainda vem essa conclusão: então a gente caiu no sono e dormiu. E enquanto a gente dormia, os discípulos vieram e roubaram o corpo. Como é que eu posso saber quem roubou qualquer coisa que eu não vi, porque eu estava dormindo, ou desmaiado, ou anestesiado, ou operado, ou fora de mim? Eu posso até acordar e sentir falta. Mas quem foi que fez isso, eu não sei. Mas para as autoridades religiosas dos judeus, não podia ficar com o não sei. Não podia ficar apenas com a narrativa de enquanto dormíamos, roubaram o corpo. Porque os soldados não aceitariam isso.
Tinha que ter um bode expiatório. Os soldados iriam dizer, a gente não dorme, a gente nunca dormiu e nós não estávamos dormindo. E as nossas autoridades sabem que nós não dormimos quando temos responsabilidade. Então, dizer que a gente estava dormindo é morte para a gente. Aí eles disseram, não vamos dizer que foram os discípulos, mas nem remendaram a primeira parte enquanto dormíamos. Então, enquanto a gente tirou um cochilo, estávamos muito cansados desde sexta-feira, mas as guardas também se revezavam. Não era um único grupo direto. Porque todo mundo cansa, então tem a rendição do turno. De modo que os que estavam ali naquele momento estavam mais do que acordados. Mas montaram essa versão, que só seria comprada por aqueles que já tinham predisposição para aquele engano, para aquela mentira, para aquela decisão de que as coisas não podiam ser de outro modo. E quando alguém é fanático religioso, não importam os fatos, importam só as narrativas adequadas à conveniência dos seus desejos. Foi assim na ressurreição de Jesus e é assim hoje, em qualquer aspecto da vida, e a gente vê noticiado todo dia no mundo político. É só narrativa de mentira. Raramente você vê uma coisa com começo, meio e fim, com isenção o tempo todo. Raro. Porque tem que haver mentira. Conta 20% de verdade, mente no resto, que já dá para enganar. Recomendando-lhes isto: caso, prosseguiram eles, chegue ao conhecimento de Pilatos, do governador, o que aconteceu, a bobeira de vocês, que não foi porque eles estavam descrevendo a gente, estava de olho bem aberto. Ninguém ali conseguia dormir. Eram entidades de relâmpago, falando com voz não humana. Foi uma invasão alienígena de entes de outras camadas, são divindades que trabalham para ele. E a gente viu, e é apavorante, que nenhum de vocês veja, porque é insuportável. Aí eles disseram, então, olha, se isso vazar até Pilatos, nós, religiosos, o persuadiremos e vos poremos em segurança. Nós vamos dizer, não faça nada contra eles, senão nós vamos dizer que os discípulos roubaram por tua causa, por tua culpa, porque tu não puseste gente idônea, e vamos fazer essa notícia chegar até Roma, até César, o imperador. E aí você vai ver o que é bom. Algo assim foi concebido para eles colocarem como elemento de apaziguamento no meio desse pavor da guarda que tinha assistido aquela monstruosidade inusitada da manifestação dos anjos como relâmpago. E eles, portanto, recebendo a grande quantidade de dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E Mateus termina dizendo, e esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Como a gente vê aí rabinos na internet, dizendo, só chamam Jesus de JC. JC. Cristãos vêm e dizem para mim, vocês mataram o nosso Deus. Aí, de que Deus? Eles dizem, sim, Jesus Cristo. Se fosse Deus, não teria morrido. Se a gente matou é porque não era Deus, era só um falsário. Essa versão prevalece até o dia de hoje. Mateus escreveu isso há quase 2000 anos atrás, mas a mesma versão continua corrente entre os judeus até ao dia de hoje. E cada vez com mais raiva eles declaram isso. E conclui-se assim o Evangelho de Mateus. Seguiram os 11 para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. Então vejam, tanto Marcos quanto Mateus terminam o Evangelho na Galiléia. João também não dá uma conclusão. Mas o último diálogo que ele transcreve é na praia de Tiberíades, na Galiléia. Lucas é que vem e diz, levou-os para Betânia, no Monte das Oliveiras. E Lucas, de novo, iniciando Atos dos Apóstolos, diz que os levou para um monte chamado Olival, ou Oliveira. Mas para quem vai muito a Jerusalém, você sabe que o Monte das Oliveiras é a maior parte do maciço rochoso e quem olha de Jerusalém para frente, o lado mais à esquerda, um pedacinho, onde está, por exemplo, a Universidade Hebraica de Jerusalém, muitos chamam de Monte Olival. E Betânia está logo ali atrás. Então, é a mesma geografia, com exceção disso.
Em Mateus e em Marcos, a finalização acontece com os encontros na Galiléia, que foram poderosos, e Paulo diz que num deles mais de 500 pessoas participaram do evento. E Lucas narra que a despedida final, porque Jesus dissera, voltem para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e comecem a pregar em Jerusalém, depois em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, obviamente, que não é preciso que João diga, nem que qualquer um outro faça essa asseveração de que eles voltaram para lá, porque está implícito de que eles voltaram para lá. E a próxima ocorrência, depois da ascensão de Jesus, estão eles orando num cenáculo e alguns dias depois, 10 dias depois, o Espírito Santo se derramando. Primeiro ouviram um som como de um vento impetuoso, depois apareceram sobre eles línguas como de fogo, e eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem lá em Jerusalém. Então, eu não tenho dúvida de que a maior parte das aparições foi na Galiléia, quando Jesus disse, não abandonem Jerusalém, porque lá é que vocês vão ser revestidos do poder, do dunamis do Espírito Santo. Não porque era Jerusalém, mas porque era o lugar da incredulidade, a capital da maldade. E o primeiro lugar onde o evangelho tem que ser pregado é na capital da maldade, onde os profetas são mortos, onde o Filho de Deus é morto, onde qualquer um que faça o bem corre perigo, no seio e no útero bastardo da religião. É lá que tem que começar. Depois em toda a Judéia, Samaria, porque eles odeiam os samaritanos a quem Deus ama, e depois em todo o planeta Terra. E a conclusão chega assim, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, preste atenção, a gente está terminando. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, ouça isso como se você estivesse ouvindo hoje pela primeira vez. Ouça isso olhando para os céus, invocando o Senhor na sua vida. Ressignifique isso, traga esse encontro para esse dia chamado hoje. E eu vou repetir, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, ou, como muitos exegetas preferem, indo. Aqui seria um mandamento gerundiado. Indo, ou seja, em todos os caminhos de vocês. Não é preciso que um grupo mande vocês enquanto vivem. E vocês vão ter que continuar vivendo. Somente alguns de vocês vão se dedicar exclusivamente a espalharem essa notícia, mas vocês, na maioria, vai ter que voltar. Quem pescava vai ter que voltar a pescar, quem semeava vai voltar a semear, quem cuidava de casa vai voltar a cuidar da casa, quem exercia funções públicas vai voltar a exercer, indo. Quem viaja em caravanas comerciais e vai de cidade em cidade, país em país, indo. Em qualquer que seja o lugar, ou a posição, ou o deslocamento, onde você estiver, você é um plantador de graça. Indo, portanto, vivendo, portanto, na locomoção do cotidiano, fazei discípulos. E a pressuposição é que eles não ficariam exclusivamente plantados num único lugar, que haveria de ter uma mobilidade transcultural no interesse deles, no espalhamento. Eles não iriam ficar morando em Jerusalém, nem fazer uma grande base em Tiberíades ou Cafarnaum. Só quem fosse gente de um cotidiano bem natural. Mas quem estivesse, de algum modo, impactado por aquilo, estava sendo mais do que estimulado, estava sendo enviado. É um envio, é indo. Façam discípulos de todas as nações. Aí não adianta dizer que tinha muita gente de todas as nações, que estava sempre em Jerusalém, prosélitos do judaísmo que vinham de toda a Ásia Menor. Não, ainda era muito pouco. Era ir para as nações, não era esperar que gente das nações viessem até eles. Ide. E indo, fazei discípulos.
Porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele começa falando da autoridade toda que foi dada a ele nos céus, significando dizer sobre todas as camadas dimensionais, sobre todos os principados, potestades, poderes, tronos, soberanias, todo e qualquer que seja a confederação de entes ou dimensões ou existências, eu recebi poder sobre todas as coisas, todo o poder me foi dado nos céus. Não é na atmosfera, é nos céus dimensionais. E na terra, e em tudo que existe nesse planeta. Toda autoridade. Então vão sem medo. Eu estou com vocês. Vão e façam discípulos, como eu tentei transformar vocês em gente semelhante a mim, com o que vocês têm, com o que vocês já alcançaram. Mostrem para as pessoas como é ser membro da nova humanidade. Jesus só tem interesse numa igreja que seja uma nova humanidade. Preste atenção no que eu estou dizendo. Preste atenção no que eu estou dizendo, Clarinha, vocês e o mundo inteiro. Jesus só tem interesse numa igreja que carregue em si a semente de uma nova humanidade. Nova humanidade. Ele não quer só organizar clubes, torcidas organizadas, brigando com catecismos, doutrinas, credos e confissões, e batiza com muita água, com pouca água, guarda o sábado, guarda o domingo. Essa palhaçada nojenta, que me enoja, não. Ele não deu a vida por essa coisa nojenta. Fiquem com essa igreja, ele não faz questão dela, ele está fora dela, querendo que haja alguém lá conversível, que ouça a sua voz e o encontre. Do contrário, ele está fora. Estou fora. Não tenho nada a ver com isso. Ele está querendo criar uma nova humanidade, uma nova criatura, uma nova criação, com uma nova consciência, com uma nova mente, com um novo olhar, com nova interpretação, com nova atitude, com nova postura, com a graça da solidariedade de Jesus sendo manifesta, do altruísmo de Jesus sendo expresso, da inclusão e inclusividade de Jesus e da imersibilidade de Jesus sendo demonstrados em todas as coisas, em todos os vínculos, em todas as culturas, em todas as subculturas, em todas as etnias. Façam discípulos, que sejam pessoas que cresçam para se tornar a minha imagem e semelhança. Gente de todas as nações, de todas as etnias, de todas as línguas, de todas as culturas. Não se preocupem em mudar culturas. Ensinem as pessoas a parecerem comigo dentro da cultura delas. Em cada cultura pode ter gente que se torne a minha cara, com as suas roupas, com as suas danças, com os seus cantos, com os seus assovios, com os seus instrumentos, com as suas cordas, com os seus atabaques, com suas flautas, com o que quer que seja. Façam essas pessoas conhecerem o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a oração, a alegria da comunhão com Deus, o privilégio de servir a humanidade inteira, olhando para a nova humanidade que há de ser herdeira de um novo corpo, ressuscitado de entre os mortos, que há de ser herdeira da absolutamente completa e finalizada mente de Cristo, que há de ser herdeira de todos os tesouros espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que há de ser herdeiro do lugar, já desde agora, e do privilégio de estar assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e que vão habitar uma nova sociedade ressurreta glorificada, e que serão pessoas de uma nova humanidade para a qual o espaço-tempo existe, mas não os limita. Eles estão para além da limitação da morte, ou do tempo, ou do espaço, ou dos fossos, ou dos muros dimensionais ou de qualquer natureza. Vocês serão filhos dessa nova humanidade. É para isso que eu constituo um corpo
que só será igreja se tiver essa consciência. Se não tiver essa consciência, é um clube de crenças fanáticos que trocaram uma divindade por outra divindade e nada se transformou no coração deles. Portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foi o que eu já expliquei no início. Isto aqui não é condição sine qua non para a salvação de ninguém, porque não foi. Enquanto Jesus estava aqui com a gente, toda hora ele dizia, vai, a tua fé te salvou, e não diz, depois de batizado, volta aqui para eu dizer, a tua fé te salvou. Mas logo, logo, os discípulos que fizeram muitas coisas que não eram exatamente as coisas que deveriam ser feitas, como, por exemplo, Jesus mandou que eles não ficassem em Jerusalém. Eles só fossem, recebessem o Espírito e pregassem tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O que eles fizeram? Não saíram mais de Jerusalém durante anos, até serem expulsos. Jesus não disse que eles tinham que fazer um sorteio para escolher o 12º apóstolo para tomar o lugar de Judas. Mas alguém leu lá num salmo, botou um dedo em cima e disse, deve ser sobre isso. Tome outro o seu encargo. Aí lá elegeram, dentre dois, elegeram um, Matias, que ficou praticamente sem tarefa e sem função, sem dom, sem manifestação, sem muita coisa, mas era só para ocupar um lugar. Aí, depois de um tempo, Jesus vai bagunçando a estruturação deles toda. Quando Paulo se converte, é um sacudir de tapete para aquela igreja de Jerusalém. Apóstolo pingando para tudo que é lado. Aí os caras começam a saírem até provocados pelo que Paulo fazia. Não andou com a gente, faz milhões de coisas e entende muito mais do que a gente, está anos-luz adiante da gente. Vamos ver se a gente faz o que a gente foi mandado fazer. Aí Tomé foi para a Índia, Filipe foi para a Ásia Menor, acabou morrendo lá em Hierápolis, Pedro foi para Roma, Paulo rodou todo lugar em todo mundo, João foi para Éfeso e Mileto, naquela região, e outros se espalharam em lugares assim, para o norte da Europa, para o sul da Europa. Eles não chegaram aí tão longe do que era o mundo greco-romano dos dias deles. Quem foi mais distante foi Tomé, segundo a tradição, que chegou à Índia, provavelmente numa caravana, e lá ficou, e lá morreu. Ide, indo, façam discípulos, ensinando-os, não é ensinando-os a cair no chão e ficar... Não, é ensinando-os. Tem pedagogia, tem língua compreensível, tem língua falada com exatidão, tem começo, meio e conclusão, tem diálogo, tem a capacidade de se dar razão da esperança que há em nós, tem inteligência, tem genialidades sendo estimuladas, talentos sendo evocados para serem manifestos e abençoarem vidas e pessoas, ensinando-os a guardar, não a decorar, mas a guardar, a obedecer, a praticar o Evangelho com meu DNA. Todas as coisas que eu tenho ensinado vocês. E não é sobre sábado, domingo, isso nem aquilo. É perdão, é compaixão, é o ensino de não viver julgando ninguém, é crer potencialmente na conversão dos marginalizados, é tudo aquilo que foi pauta do cotidiano dele. Ele diz, ensinem esses novos discípulos a guardarem todas. Não uma seleção presbiteriana, calvinista de mandamentos com ênfase nisso. Somos os eleitos. Ou arminianos, somos aqueles que escolhemos tanto que decidimos até o nosso próprio batismo. Não, todas as coisas que eu vos tenho, ele continua a ser a referência. Não é como Pedro fazia, nem como a igreja de Jerusalém fez, nem como qualquer um tenha feito, é como eu faço. Ele não transfere a exemplificação de nada para outros, ele continua a ser a pedra de esquina, a referência absoluta, o centro de convergência de todas as coisas, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis
que sendo assim, praticando vocês isso, vivendo assim, amando assim, crendo assim, existindo com essa sinceridade, com essa pureza, com essa bondade, com essa coragem, com essa valentia, com esse destemor, com essa intencionalidade universal de divulgação do Evangelho eterno e transdimensional de Cristo Jesus, sendo assim, eis que eu estarei sempre convosco todos os dias, no dia de hoje, já, aqui, agora e sempre, até a consumação dos séculos. Até vocês virem para mim ou até eu voltar para vocês. Se vocês forem meus, andarem comigo, me ensinarem, me viverem, me praticarem, me crerem e me amarem amando o próximo e dando-se a si mesmos a vida e ao mundo e à existência, saibam que vocês não andarão sozinhos nem um passo. Além de habitar em vocês, de ungir vocês com o poder do Espírito Santo, eu vou adiante de vocês, eu sou a retaguarda de vocês, eu cubro vocês, eu estou com vocês, nenhum mal vos sucederá, praga nenhuma chegará às suas casas, porque aos meus anjos eu darei ordens a vosso respeito para que vos guardem em todos os vossos caminhos. Andem comigo e eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Se eu morrer no dia de hoje, e eu posso, eu deixei o Evangelho todo explicado para a sua geração, para a geração dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Em português e logo tudo em inglês, em espanhol e em outras línguas. Em nome de Jesus, faça o seu melhor proveito. Amém, amém e amém.